estamos semanalmente aqui, há 17 semanas especificamente, fazendo as nossas correções. Não é verdade? Esta é uma semana especial porque é uma semana de retomada de conteúdo. Vamos revisar o livro 2. Eu selecionei alguns exercícios que são importantes e de maneira a costurar, porque a língua portuguesa, ela é unida, ela vai fazendo um ciclo, né? Nós vamos pegando o que você já aprendeu em várias etapas até formar um bloco, vamos colocar assim. Então, na semana 16, nós retomamos o que era importante no livro 1, mas eu selecionei os conteúdos que são importantes são base para este livro 2. Então, agora eu peguei, nós vamos trabalhar com a derivação imprópria, por quê? Eu quero que vocês peguem a palavra, né, o significado de cada palavra, como ela trabalha, como ela muda. Já vou chegar na derivação e falar como um verbo pode se tornar um substantivo, como ele pode se tornar um adjetivo ou um advérbio. E por que eu preciso disso? Porque lá no meu complemento nominal, eu vou deixar de completar o verbo e vou passar a completar um nome. Então, você tem que saber se essa palavra ali está como adjetivo ou está como verbo. E este complemento, ele vai deixar de ser complemento nominal, verbal, e vai passar a ser complemento nominal, para eu ter a minha oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, eu selecionei exercícios essenciais para que vocês construam esse pensamento, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa correção. Comecemos pela página 3 do livro de atividades. Se você não fez esse exercício ainda, pausa o vídeo ou qualquer exercício que nós venhamos a fazer a correção aqui e você não tenha feito, pausa, resolve o exercício e depois você volta, porque é de suma importância que você compare as suas respostas com o exercício que nós estamos fazendo. Ok? Então vamos lá. E se tiver dúvida, volta à videoaula. Assista a videoaula, para que não fique nenhuma dúvida pendente aí nesse primeiro semestre. Livro de atividades, página 3. Nas frases a seguir, veja qual foi a derivação, qual palavra sofreu uma mudança gramatical. Por exemplo, a palavra amor, a palavra amar, a palavra amou. Então, a palavra amar é um verbo, é o verbo amar, tá? Correspondente à primeira conjunção. Mas a nossa língua, ela é viva. Essa palavra amar, ela pode trabalhar. Desculpem meu cachorro aqui. Ela pode trabalhar. Como assim? Eu amo você. A palavra amar nesta frase está como verbo, o verbo amo. Eu amo você. Agora eu vou pegar a mesma palavra amo e vou trocar. Você é um amor. Não está mais como verbo. O verbo agora é o ser, é. Você é um amor. Ele está como predicativo do sujeito. Ele está como adjetivo. O mesmo amor. Meu amor é você. Mudei completamente. Não é verbo, não é adjetivo, ele é um substantivo porque ele está como sujeito. Você é um amor. Então a palavra ela vai derivando, ela vai mudando. O jantar estava delicioso. Eu tenho uma mutação, eu tenho uma derivação da palavra jantar, que aqui não está como verbo jantar. Ele está como um substantivo, porque ele é o sujeito, ó. O jantar estava bom.
delicioso, né? Então, este jantar aqui, ele está como substantivo. Seu olhar me encantou. Olhar é um verbo. Nesta frase, ele também é o sujeito da oração. Ele também é um substantivo. Não fale tão baixo que eu não entendo. Olha o baixo aqui. Eu sou baixo, eu sou alto. É adjetivo. Só que aqui, ó, não fale como, de que modo você não quer que eu fale. Ele está como advérbio. Os bons serão recompensados. Novamente o adjetivo, que é baixo aqui, ó, passou como advérbio, e neste caso, bom, que é um adjetivo, deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo. Os bons serão recompensados. Ele está como sujeito. Agora nós vamos para a página 9, certo? Opa, ele travou aqui. Página 9 do livro didático e vamos corrigir o exercício 5. Transcreva os predicados e encontre o núcleo. Nós aprendemos o predicado verbal, que é aquele quando eu tenho um verbo de ação, foi conteúdo inclusive da aula 16, da revisão da 16. Quando o meu predicado é verbal e eu não tenho característica nem do sujeito e nem do objeto, o núcleo é sempre o verbo. Mas no predicado verbo nominal, eu posso ter uma característica ou do sujeito ou do objeto com um verbo de ação. Como assim? Vamos relembrar. Aqui vamos achar primeiro o predicado. Os espectadores acharam o espetáculo excelente. Quem acharam o espetáculo excelente? Os espectadores é o meu sujeito. O predicado é aquele quando eu retiro o sujeito, tudo que sobrar é predicado. Acharam um espetáculo excelente. Tudo isso é meu predicado. Achar é um verbo de ação. Logo, o meu núcleo vai ser esse achar. Porque no predicado verbo nominal eu sempre vou ter dois núcleos: o verbo de ação e o predicativo, ou do sujeito ou do objeto. Quem é excelente? O espetáculo. Então, o núcleo é achar e excelente. Os membros da diretoria consideraram Joaquim competente. Quem consideraram Joaquim competente? Os membros da diretoria é o meu sujeito. Tudo que sobrar é predicado. Consideraram Joaquim competente. Como o meu predicado é verbo nominal, o núcleo é o verbo, consideraram. E quem é competente? Joaquim. Então, o predicativo do objeto. Eu tenho dois núcleos. A mãe achou o filho agitado. Ótimo. Quem achou o filho agitado? A mãe é meu sujeito. O que sobrou é o meu predicado. Achou o filho agitado. Núcleo, achou e agitado. Opa! Vamos voltar novamente aqui, desculpe. Agora releia as orações, todas as orações que nós fizemos. As orações que nós vimos, todas elas são. Qual é a transitividade do verbo? Todas elas têm o verbo transitivo direto, porque se ligam diretamente ao seu verbo, sem usar preposição. Qual é a classificação? Nós fomos fazendo juntos, né? E todos eles são predicados verbo nominal. Por quê? Porque elas têm um verbo significativo e mais um predicativo do objeto. Classifique os termos destacados em predicativo do objeto ou predicativo do sujeito. É aqui sempre o final, tá? Vamos lá. O problema de escassez de água é muito grave. Muito grave está caracterizando o problema de escassez de água. Então, é predicativo do sujeito, porque quem é muito grave? O problema de escassez de água. Todo mundo acha a Joaninha um bicho gracioso. Quem é um bicho gracioso? A Joaninha. Achar é verbo de ação. Logo, bicho gracioso é predicativo do objeto.
O menino voltou apressado para casa. Quem voltou apressado para casa? O menino. Então, tudo isso aqui é uma característica do menino, de como ele voltou, certo? Eu tenho um predicativo do sujeito. Por mais que eu tenha um verbo de ação, meu predicado seja verbo nominal, mas eu tenho uma característica do sujeito. O homem estava cansado. Quem estava cansado? O homem. Cansado é uma característica do homem, predicativo do sujeito. Não sei como ele consegue deixar a criança tão tranquila. Quem está tranquila? A criança. A criança não é sujeito, predicativo do objeto. Este casaco deixou você elegante. Quem está elegante? Você. Você não é um sujeito dessa frase. Sujeito é esse casaco. Então, predicativo do objeto. Vamos agora para a página 8 do livro de atividades. Una as frases a seguir, eliminando o verbo de ligação e formando um predicado verbo nominal. É muito interessante esse exercício. Por que esse exercício é interessante? Porque você vai aprender a formar um predicado verbo nominal. Luciana chegou de viagem. Olha só, predicado verbal. Luciana chegou de viagem. Luciana estava exultante na outra frase, predicado nominal. Eu vou formar um predicado verbo nominal. Para eu formar meu predicado verbo nominal, eu preciso do verbo significativo da primeira frase e do predicativo do sujeito da segunda. Então, vou pegar o sujeito, é o mesmo. Luciana, verbo significativo, chegou. Como que ela chegou? Exultante. Da onde? Da viagem. Luciana chegou exultante de viagem. Os manifestantes invadiram o prédio. Vou pegar o sujeito e o verbo de ação. Os manifestantes invadiram. Os manifestantes estavam furiosos. Então, os manifestantes invadiram o quê? O prédio. Furiosos. Ou invadiram furiosos o prédio, ou o prédio furiosos, porque o prédio não pode estar furioso, né, gente? Então, a gente sabe. O tribunal julgou o réu. O réu é culpado. O tribunal julgou o réu culpado. E aí estamos formando predicados verbo nominais. Os convidados voltaram da festa. Os convidados estavam cansados. Os convidados voltaram da festa cansados ou voltaram cansados da festa. Tanto faz. Roberto dirigiu durante o trajeto. Roberto estava tranquilo. Roberto dirigiu tranquilo durante o trajeto. O cantor respondeu às perguntas. Lá vou de novo. O cantor respondeu. O que ele respondeu às perguntas? O cantor estava impaciente. Como que ele estava impaciente? Então, o cantor respondeu impaciente às perguntas. Com isso, nós findamos, né, os predicados. E vamos agora para a crase, que é extremamente importante. Relacione o uso do acento denotativo de crase e suas respectivas justificativas. Se é locução adverbial feminina, se eu tenho locução prepositiva, pronome possessivo, locução conjuntiva, contração de preposição ou afusão. À medida que chovia, desculpem, A, B, C, D, E e F, tá? Faltaram as letrinhas aqui, ó. Não sei por que elas não saíram, mas vamos lá. À medida que chovia, a cidade inundava. Então, vamos lá. À medida que é uma locução conjuntiva. Letra D. Entregue a encomenda a aquele, para aquele cliente. Contração de preposição com mais um pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo. Estamos à espera. À espera de é uma locução prepositiva. O elogio é benéfico à nossa autoestima. Possessivo, gente, 90%, tá, dos pronomes possessivos não recebem crase, ele é facultativo, mas em alguns não. O professor se referiu à postura inadequada daquela aluna.
eu tenho uma fusão de preposição mais artigo, ou seja, a postura. E meu pai me falou tudo às claras. Locução adverbial feminina. Opa, não está mudando? Substitua o verbo destacado pelo que está indicado entre parênteses, fazendo as adaptações necessárias. Depois de muitos dias de viagem, os ciclistas pararam em uma vila. Quando eu mudar parar por chegar, eu vou ter que ter uma preposição. E eu quero ver se a gente vai colocar crase ou não. Depois de muitos dias de viagem, os ciclistas chegaram a uma vila. Não vai crase porque eu tenho preposição mais o artigo indefinido. Os alunos, mais o artigo, desculpa. Os alunos não aceitaram o novo regulamento da escola. Agora, obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Os alunos não obedeceram ao novo, não ao novo regulamento da escola. Joana abandonou os amigos depois de tanto tempo. Esquecer. Joana esqueceu os amigos depois de tanto tempo. Por que não vai ter o de, prof? Porque não é se esqueceu, ela só esqueceu. Agora, ó, Joana abandonou os livros no banco. Esquecer-se. Joana esqueceu-se dos livros. Quem se esquece de algo ou de alguém. Se fosse aqui, Joana se esqueceu dos amigos, tá? Mas quando não tem o se, então esqueceu os amigos. Hoje é triste ver alguns programas de televisão. Assistir. Quem assiste de ver, tem que ter crase, tem que ter preposição. Se for novela, por exemplo, vai o acento da crase. Vamos ver aqui. Hoje é triste assistir a alguns programas de televisão. Por que não vai crase, prof? Porque eu estou na frente, diante de uma palavra, alguns, algumas, é um pronome indefinido. Não vai. Mas se fosse a novela, teria crase. E se fosse filme, prof? Ao filme. Marta gosta mais de abacaxi do que de abacate. Marta prefere abacaxi a abacate. O comerciante recompensou o menino com algumas guloseimas. Pagar. O comerciante, quem paga, paga a alguém e paga alguma coisa. Pagou ao menino com algumas guloseimas. Nossa campanha, objetivo, fim o desperdício de alimentos. Visar. Nossa campanha visa ao fim do desperdício de alimentos. E todos sabiam que ela gostava muito dos sobrinhos. Todos sabiam que ela queria muito aos sobrinhos. No último exercício, de acordo com a norma padrão, em uma mesma oração, verbos com a regência diferente devem representar seus respectivos complementos, separadamente. Vamos lá. Mariana viu e gostou muito do show. Ver não exige preposição, a não ser que seja ver de olhar, assistir, no caso. Assistir, mas ver não exige. Gostar exige. Então, Mariana viu o show e gostou muito dele, porque esse gostar precisa de preposição. O jovem pintor aspirava e sonhava com a fama? Não. O jovem pintor aspirava à fama e sonhava com ela. Os cães gostam e obedecem o garoto. Os cães gostam do garoto e obedecem a ele. Temos o direito de concordar ou discordar da situação, da posição. Nós temos o direito de concordar com sua posição ou discordar do quê? Dela. O jogador inglês experimentou e gostou da nova chuteira. O jogador inglês experimentou a nova chuteira e gostou de quem? Dela. Então vamos lá. Ele queria muito aquele carro. Ele queria muito aos seus pais. Em um, o sentido do verbo querer é ter afeto? Não, é de desejar, então é falsa. Em dois, o sentido do verbo querer é desejar, pretender. Falsa também, querer bem. O sentido de dois, então, é de querer e ter afeto. Em um, é de querer e desejar e pretender.
Espero que tenham aproveitado. Quem ficar com dúvidas, volta a videoaula, assiste para que não fique mais nenhuma dúvida. Até o próximo vídeo, o vídeo 2 de revisão. Abraços!